Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Autoricar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em Teologia e mestrado em Educação Cristã. Digo isto para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Algumas pessoas, quando escapam com vida de um grave acidente, dizem: nós nascemos de novo. No entanto, continuam suas vidas do modo como era antes. Já o nascer de novo, conforme ensinado por Jesus Cristo no seu encontro com Nicodemos, descrito no Evangelho de João capítulo 3, cujo versículo 7 é o título deste vídeo, não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, trata-se de um nascimento espiritual, de modo que os que passam a crer tenham um comportamento de vida justo perante as pessoas de seu convívio, sociedade e também para com Jesus Cristo e sua igreja para sempre. Muitos que se consideram cristãos não estão sabendo o que significa esse nascer de novo por 4 razões principais. A primeira é da desculpa, de cansaço e da falta de tempo para não se envolver com o reino de Deus. Muitos ricos porque têm demais o que administrar e muitos pobres porque precisam fazer horas extras para completar o seu sustento. A segunda é pela desobediência aos ensinos de Jesus, pelos que sabem que sem o arrependimento e fé ninguém pode obter a salvação. A terceira é dos que ignoram os propósitos de Deus descritos na Bíblia e são tomados de uma falsa sensação de esperteza ao ponto de acharem que os que procuram servir a Deus estão errados e eles é que estão certos. A última é que algumas igrejas não estão ensinando e reafirmando constantemente que o nascer de novo é indispensável para qualquer daqueles que querem ser salvos por Cristo. Foi o que Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quanto aos ensinos bíblicos que interferem no destino eterno do ser humano, céu ou inferno, o que vale mais? O que as pessoas pensam e fazem por si mesmas quanto à vida religiosa, ou aquilo que Jesus ensina e requer dos que querem a salvação? A Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E quando o Evangelho é pregado, dizendo que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, fica claro que não há uma terceira opção de escape, de modo que fiquem numa situação confortável os que dizem, por exemplo: não queremos os benefícios da vida eterna e nem aceitamos as consequências da perdição eterna. Não há meio termo. Ou se arrepende e crê para nascer de novo, ou se nega a crer e é condenado, conforme diz as Escrituras. Este nascer de novo que estamos tratando tem origem numa ação conjunta da palavra de Deus, que conclama a responsabilidade de compromisso com Deus, conforme fala Mateus no capítulo 11 do seu Evangelho, do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João trata no capítulo 16 do seu Evangelho, e de nosso desejo ardente de buscarmos a Deus para sermos salvos, como trata Jeremias no capítulo 29, verso 13 de seu livro. Possibilita-se assim conhecer que a base divina da salvação é o amor, o sofrimento, a morte na cruz e a ressurreição de Jesus em favor dos que nascem de novo. E a base humana da salvação é o arrependimento e fé demonstrado pelos que creem por meio da igreja cristã durante a vida toda. E Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Arrependimento significa mudança de rumo, mentalidade e comportamento. É quando
Os que nascem de novo deixam de lado o mal que vinham praticando e passam a fazer o bem que omitiam, inclusive o bem espiritual que desconheciam, através da igreja e suas doutrinas. Na prática, algumas das atribuições aos que nasceram de novo, para consigo mesmos, para com Deus e o próximo, são: conhecer a Deus Pai e a Deus Filho. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amar a Deus e ao próximo. Mateus 23, 37 e 39 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Receberem o Espírito Santo. Atos 1,5 diz: porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Serem amigos de Deus. João 15,14 diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Lerem a Bíblia. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Professarem a fé e serem batizados. Atos 8, 36 e 37 diz: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Disse o eunuco: é lícito se crer de todo o coração, lhe falou Filipe. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pertencerem à igreja cristã. Atos 9, 31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Prestarem culto somente a Deus. Mateus 4, 10 diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Participarem da ceia do Senhor. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Entregar seus dízimos e ofertas. Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Orarem constantemente. Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Serem gratos para com Deus. Epístola de Paulo às Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não deverem nada. Romanos 13:1. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que ameis uns aos outros. Sujeitarem às autoridades. Romanos 12:21 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Perdoarem uns aos outros. Mateus 6, 14 e 15 diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Terem a certeza da salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Dar assistência aos necessitados. Mateus 25, de 35 a 39 diz: porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Serem puros no falar. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Serem perfeitos no pensar. Filipenses 4, 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento.
Serem santos ou separados. Primeira Epístola de Pedro 1,14 a 16 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Serem todos convertidos. Mateus 18,3 diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Serem humildes. Tiago 4,7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Rejeitarem as imagens de escultura. Salmo 115 diz que elas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, e outras coisas mais. E o grave: torne-se semelhantes a elas os que as fazem e quantos nelas confiam. Louvarem e servirem a Deus. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Viverem de modo que glorifiquem a Deus. Efésios 1, de 5 a 7 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Buscare apenas Jesus como mediador. 2 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador. Atos 4, 11 e 12 diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Evangelizar o mundo. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Reconhecerem que Jesus é Deus. Primeira Epístola de João 5,20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por fim, Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar este vídeo no propósito de conscientizarmos da importância de se nascer de novo para se obter a salvação. Inscrevam-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.